Bom, pessoal, são 7h em ponto. Nós vamos iniciar a nossa doutrinária de hoje, do Grupo Espírita João Evangelista. Muito feliz de estar aqui com vocês todos hoje. Que bom, né, que nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para conversar e refletir um pouco sobre questões doutrinárias do Espiritismo. Lúcia, oi. Você é a nossa convidada. É verdade, eu sou a convidada, né, gente? Então, para aqueles que não sabem, né, eu tive a experiência da Covid, graças a Deus, Estamos muito felizes de você estar aí. Eu também, né? Momentos de medo, mas tudo deu certo, graças a Deus. E como diz Emmanuel, né? Toda enfermidade tem uma cartinha específica para aquele que passou por aquele momento. Então, eu estou analisando a minha cartinha com muito carinho. Recebeu uma moratória, hein, Lúcia? Exato, estou analisando essa cartinha com todo carinho. Muito bem, pessoal. Eu não quero essa carta, não. Não, não. Pois é, né? Não é nem questão de querer, né? Ela acontece, né? Mas, então, vamos dar prosseguimento. Eu vou pedir a Regina para fazer uma leitura inicial, para nos conectar, né, espiritualmente e nos preparar para a prece. Boa noite a todos. A mensagem 132 do Pão Nosso pelo Espírito de Emmanuel, em tudo. É indispensável que os aprendizes... essa daqui, Roberto? Tá. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria... Opa, saiu da página, Alberto. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados, no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos que declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles, durante algumas horas da manhã, em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Que Jesus nos abençoe. Vamos, então, agora unir os nossos corações em prece.
Jesus, amado Mestre, espíritos amigos, que a paz esteja entre nós. Obrigada pela oportunidade da vida, obrigada pela oportunidade do encontro com os amigos. Que possamos, neste momento, unir os nossos corações em agradecimento por todos os desafios que temos nesta encarnação, por todas as experiências, por todos os contratempos, pois sabemos a necessidade de todos esses momentos para que possamos refletir e escolher o nosso caminho. Obrigada pela oportunidade do aprendizado que esta Casa de Caridade nos apresenta. Que possamos, na noite de hoje, apreender com muito carinho as lições, os conceitos que o nosso palestrante nos trará. Que ele possa ser intuído para trazer para nós aqueles ensinamentos necessários que nos calarão da melhor maneira possível em nossos corações, fazendo que a reflexão se faça presente. Apoia-nos sempre, amigos queridos. Jesus, nosso Mestre, o nosso agradecimento infinito pelo seu amor por nós. Que possamos, assim, iniciar as nossas atividades, abençoados pelo amor de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós temos aqui conosco esse querido amigo, o Jordão Alencar. Ele vem lá do Grupo Espírita de Jardim Camburi, que eu esqueci. Fejac, vê se pode. Mas é nosso amigo, né? Um jovem querido, e que nos falará hoje sobre arte e espiritismo. Jordão, a fala é com você, que possamos aproveitar os seus apontamentos. Lembrando, meus amigos, que eu acabei não falando, né? É importante neste momento a gente deixar desligados os nossos microfones e, na medida do possível, a nossa câmera, para que a gente fique bem concentrado aqui no Jordão, nos seus slides ou na sua fala e naquilo que ele vai apresentar para nós. Jordão, é com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem cuidados em casa. E eu não me importo também se quiser ligar a câmera tranquilamente para mim, se quiser fazer pergunta no final também, porque eu gosto de vir aqui com a palestra, mas também aproveitando esse momento que a gente tem vivido para poder dar a palavra para quem recebe a gente, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade, mais uma vez. É a segunda vez que eu tenho a honra de estar aqui com vocês, isso para mim é muito importante. E falando sobre um tema que eu amo imensamente, que é arte. Sempre que eu puder falar de arte, eu estou falando, porque é um tema que mexe muito comigo. Eu tenho estudado e eu espero contribuir de alguma forma, ainda como aprendiz desse tema, com vocês. Então, o tema da palestra é a arte do espírito, e é um tema muito, muito curioso, porque geralmente a gente tem uma ideia de que vamos falar de arte no movimento espírita, então vamos falar de arte espírita. E o foco ele é iniciar além da arte espírita para alcançar a arte espírita. Em outras palavras, é trazer a arte como um atributo do espírito. Porque todos nós somos espíritos imortais, estamos espíritas nessa vida, pode ser que venhamos mais uma vez espíritas em outra, mas pode ser que não. E a arte pode continuar fazendo parte da nossa existência, do nosso íntimo. Então, a arte do espírito é nesse sentido. A arte como uma potencialidade que o espírito tem. A arte como um atributo que Deus deu aos seus filhos, como manifestação da beleza, e afins. Então, o primeiro momento, quando a gente vai falar de arte,
eu gosto sempre de começar trazendo conceitos. Eu fui buscar referências nas páginas espíritas a respeito do que seria a arte. Então, a base que eu vou utilizar bastante hoje vai vir do livro Espiritismo na Arte, em que Leon Denis escreveu isso, junto com o auxílio dos espíritos, em especial um espírito muito elevado, conhecido como o esteta. Então, se você parar para pesquisar na internet, esteta significa alguém que é especialista em estética, não estética como a gente conhece, é arte, sabe? É a questão estética da beleza que a arte pode conceber. É alguém que não é só iniciado, mas alguém que é especialista nisso, alguém que tem conhecimento profundo. E os espíritos que auxiliam Leon Denis nessa obra falam abertamente que era uma honra esse espírito ter tirado um tempo para auxiliar Leon Denis, porque ele mora nas esferas superiores. E é alguém que ama muito a arte e por isso se dispôs a estar ali trazendo. Então, essa é a principal referência de hoje. Mas, claro, como a doutrina é dos espíritos e não do esteta, não do Leon Denis, eu vou fazer correlações com outras obras básicas e não. Então, essa introdução é necessária porque a gente não tem tanto ainda, muitas vezes, nas casas espíritas, o espaço para falar de arte, propriamente dita. Um espaço para refletir, para estudar de arte. Grupos de estudo, palestras e afins. Então, essa introdução foi essencial para que a gente comece a entender onde a gente está pisando. Eu não vou trazer aqui conceitos acadêmicos de arte, tanto que eu não sou especialista nisso, apesar de gostar muito do tema, mas eu vou trazer aqui o que o Espiritismo também traz sobre isso e pode contribuir para esse debate. Então, vamos lá. O que é arte? Por que é importante entender o que é arte? Então, lá em Consolador, o Emmanuel ele é questionado pelas pessoas e responde que a arte, a arte pura, ela é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ou seja, ele já começa dizendo que a arte é a expressão desse belo através da concepção, da contemplação espiritual das criaturas. Quem são as criaturas? Nós somos as criaturas. Então, nós, através da contemplação, seja da natureza, seja dos acontecimentos da vida, expressamos isso em arte também. Mas ele não para por aí. Ele diz que é a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Então, a gente já tem aqui, de certa maneira, o contraste com o conceito da arte do mundo. Se jogarmos nos dicionários, a gente vai entender que a arte é um ramo de estudo das expressões, principalmente estéticas, envolvendo o que? A beleza, é a manifestação do ser humano, das emoções que ele sente. E aí Emmanuel ele vem aprofundando um pouquinho no sentido espiritual dessa questão, dizendo que ela é fruto da contemplação que nós temos. Ela é a exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele, basicamente, na minha interpretação, está trazendo para nós que, a partir do contato que o espírito tem com o belo, ele experimenta uma sensação de júbilo, uma sensação de esperança, uma sensação de alegria tão grande que ele começa a buscar exteriorizar isso de alguma forma, na manifestação artística. E a manifestação desse ideal não necessariamente significa o ideal espírita, mas todos aqueles ideais que elevam o espírito rumo ao mais além, ao mais alto, a compreensão de que a vida continua, a compreensão da existência do espírito, a compreensão da justiça divina. Então, é importante perceber que a manifestação do belo ela não ocorre na forma mais perfeita possível que nós podemos conceber, sem a conexão com Deus. Por quê? Porque é dele que vem tudo, inclusive a beleza e a felicidade maior. Então, quando a gente fala de arte, a gente fala também de um caminho para se conectar com Deus. Que essa conexão com Deus gera inúmeros ideais.
da compreensão das suas leis, da sua justiça, do seu amor, e principalmente da compreensão de quem nós somos enquanto espíritos imortais. Logo, a gente já começa a entender que a arte, na realidade, ela é uma manifestação de tudo aquilo que a gente sente e da forma mais bonita possível. Só que a gente pode ir além também. A gente já entendeu que a arte é uma expressão dos nossos sentimentos. E a arte pura é a expressão do mais perfeito acabamento a exteriorização mais perfeita daquilo que nós conseguimos conceber através da conexão do belo, desses valores íntimos, profundos e bonitos que existem dentro de nós. Então, agora, compreendendo o que o Esteta, que é esse espírito que auxilia Leon Denis, traz, corroborando com o que Emmanuel traz para a gente também, ele diz que a arte sob a forma de inspiração faz parte desse todo maravilhoso que compõe o universo. É o relâmpago, ou antes, é a centelha que estabelece a relação entre Deus e suas criaturas. Então, a gente já percebe que dois espíritos diferentes, vivendo em contextos históricos diferentes, trazem que a arte ela tem essa conexão com aquilo que é mais profundo, e tem conexão principalmente com o espiritual, a essência espiritual da nossa vida. Então, enquanto Emmanuel ele traz que é uma essência espiritual da vida, uma conexão com o ideal, o Esteta ele traz que é a inspiração que faz parte do universo criado por Deus, que nós nos integramos, e através dessa relação surge a arte. E é muito bom que a gente aprenda isso, porque a partir do momento em que a gente começa a se compreender como espíritos imortais, e esse é um dos papéis que a doutrina espírita tem na nossa vida, romper o materialismo para enxergar mais além na vida, a gente começa a compreender que precisa fazer as pazes com Deus. E quando eu digo fazer as pazes, é porque muitas vezes nós queremos caminhar sozinhos, nós queremos fazer tudo do nosso jeito, como se fazer tudo do nosso jeito e ignorar Deus, romper as ligações que nós podemos ter com Deus, fosse uma maneira sadia de viver e ter autonomia. Quando, na verdade, a conexão com Deus, ela gera essa autonomia, ela gera essa realização, porque Ele conectado com a gente começa a entender o que realmente importa na nossa existência. Então, não é que ele vai fazer por nós o que é nosso caminho. Não é porque ele vai conduzir a gente irracionalmente. É que o relacionamento com Deus permite que a gente se reconheça como espírito imortal e exteriorize as potências que ele colocou em nossos corações. Essa questão é tão importante que Allan Kardec começa o Livro dos Espíritos refletindo o que é Deus. E compreendendo que a gente não consegue compreender, de fato, a natureza divina, os espíritos eles nos convidam a contemplar através das situações da vida, da sua criação, nos entendendo como criação. E a arte surge disso também. A arte ela é criada pelo Espírito? Sim, ela é criada pelo Espírito. Mas, sendo tudo criação de Deus, inclusive nós, essa arte também é uma manifestação de Deus. Então, é abstrato, claro, mas é importante que a gente comece a compreender o que os espíritos vão trazendo para nós sobre a arte. Eu acho muito interessante que nessa primeira lição do Esteta também, o que eu trouxe, esse parágrafozinho que eu trouxe, é da primeira lição do Esteta no livro Espiritismo na Arte. Eu acho maravilhoso como ele continua dizendo que na Terra a gente não dá muito valor para a arte. Para a gente é algo pouco importante. Eu interpreto isso como arte é entretenimento, sabe? E ponto. E a gente está de boa com isso. Está tranquilo com isso. Quando na realidade ela é muito mais profunda do que o mero entretenimento. É claro, eu não estou desprezando o entretenimento. Entretenimento é essencial para que a gente tenha saúde mental, inclusive. Sabe? Mas quando a gente compreende que ela é muito além, nós conseguimos concebê-la de uma forma mais sadia,
de uma forma mais profunda, saca? Então, é nesse sentido que eu quero que a gente entenda que a arte ela é profunda, ela é muito mais profunda. Então, aí eu quero começar a introduzir, então, o seguinte: se existe a arte, existe o artista, pois ela é a criação desse artista. Então, quem é o artista? E aí eu trago de novo Emmanuel, nessa mesma resposta que ele conceitou a arte, ele diz que o artista verdadeiro é sempre médium das belezas eternas, e seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações da beleza, sabedoria, paz e amor. Então, mais do que palavras belas que o Emmanuel nos trouxe nesse momento, Emmanuel está nos convocando a nos compreendermos, nós todos enquanto artistas, pessoas que se conectam com a arte, como, abre aspas, médiums. Por quê? Porque, naturalmente, se os espíritos influenciam as nossas vidas, a todo momento eles nos guiam como o livro dos espíritos ensina, na arte, sendo parte da vida, ela também recebe influência dos espíritos. E para frente, lá para o segundo momento da palestra, eu vou trazer para nós como é que o esteta explica essa influenciação dos espíritos na nossa existência. Mas o que a gente precisa entender, então, beleza, a arte é a expressão daquilo que é mais sincero e profundo em nós, a arte pura. A arte é a expressão dessa conexão com Deus. Então, para a gente ter a melhor conexão com Deus, a gente precisa aprender a ter conexão com Deus. Repetindo, para a gente ter a melhor conexão com a arte, cada vez mais precisamos aprender a ter melhor conexão com Deus. Porque Deus, ele transcende o aspecto religioso da vida. Ele permeia toda a existência, toda a criação. E a arte, como manifestação do Espírito, ela busca também uma conexão com o divino. Então, a partir desse momento em que a gente começa a compreender que todo mundo quer ser feliz, que todo mundo quer ter realização interior, quer ter paz, quer sentir amor, quer se sentir bem, isso acontece também através da arte. A arte, ela é um instrumento pelo qual a gente começa a se encontrar terapeuticamente, a gente começa a se conectar com o divino e alcançar uma felicidade, a se conectar conosco mesmo. Então, a partir desse momento, o artista, ele é alguém que é capaz de simplesmente, na conexão que ele desenvolve, naquilo que ele sente, na conexão que ele desenvolve com os espíritos, expressar essa beleza, expressar os sentimentos mais variados, da angústia, da dor, do amor, da felicidade. Então, esse trabalho que Emmanuel diz de tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, como se fosse tocando violão, né? Ele está dizendo que a arte, ela mexe com a sensibilidade, ela nasceu para isso. Ela mexendo com a nossa sensibilidade, ela mexe com aquilo que é mais profundo nosso. Então, olha só que interessante que a gente está caminhando. A gente entendeu pouco o conceito da arte. É claro que para entender só o que é arte é uma palestra inteira, mas esses conceitos trazidos pelo Emmanuel e pelo esteta são incríveis. E aí, puxando o esteta de novo, olha como a gente está estabelecendo o diálogo entre Emmanuel e o esteta para refletir sobre a arte. O esteta, ele diz o seguinte, e eu acho que é incrível que a gente tenha esse conhecimento. Ele diz que quando nós encarnamos na Terra, quando o espírito reencarna na Terra, ele traz a sua bagagem. E essa bagagem, ela cheia de experiências e conhecimentos, também vem da arte. Seja, na bagagem também vem a arte, muitas vezes. Seja, por exemplo, um conhecimento adquirido em outras existências, como conhecimento adquirido durante esse período em que a gente passa na erraticidade entre uma vida e outra, no mundo dos espíritos.
Então, como sabemos que todo mundo continua evoluindo, continua progredindo, nós temos em mente que essa bagagem fica guardada em nós. Nada se perde daquilo que se aprende. E tanto é assim que quando Kardec questiona sobre as ideias inatas, trazendo as obras básicas para a gente entender que isso, quem diz são os espíritos e não apenas o Emmanuel, o Stettin e afins, ele quer saber se não é quimérica, ou seja, exagerada a teoria das ideias inatas. E os espíritos falam, não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberta a matéria, o espírito sempre tem presente. Durante a reencarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente em cada nova existência o ponto de partida para o espírito, é o em que na existência precedente ele ficou. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Então, traduzindo isso de uma forma mais objetiva ainda, nós levamos aquilo que aprendemos. Se não fosse assim, a gente teria que aprender em cada vida, de novo, as mesmas coisas. Então, se eu estudei durante uma vida inteira arte, economia, literatura, seja o que for, esses conhecimentos que eu adquiri estão comigo. E, consequentemente, na próxima vida, eles vão se desenvolver como ideias inatas. Esses talentos inatos, eles não surgem de uma mera espontaneidade de dons, eles são trabalhados ao longo das existências. Ninguém tem habilidades naturais hoje que não desenvolveu no passado, e a arte é igualmente uma habilidade que se desenvolve. Por isso, é importante lembrar que todos nós temos condições de sermos artistas, sim. Temos condições de expressar a nossa sensibilidade através da arte. Então, olha um outro aspecto interessante da arte do espírito que nós temos aqui. Sendo ela uma conexão com Deus também, principalmente, e essa conexão gerando o belo, nós podemos aprender ao longo das existências. Lógico, não é fácil, não é de um dia para a noite, mas ele se desenvolve através da nossa prática, do nosso estudo, do nosso esforço para aprender. Então, nós todos podemos ser capazes, somos capazes de sermos médiuns da arte, de expressar essa beleza. Então, a partir desse momento que nós entendemos essa situação, nós podemos começar a nos esforçar e a se dedicar a aprender a arte. Um exemplo que eu acho muito interessante e é bem básico, assim, é instaurar grupos de estudos de arte na casa espírita, por exemplo. É buscar quem conhece desse tema para aprender com ele, sabe? Cá, não posso fazer faculdade nessa área, não tenho interesse, mas eu quero aprender sobre o tema. Então, vamos montar um grupo de estudo, vamos chamar quem entende para dar curso para a gente, vamos buscar esse conhecimento, formas de expressar, vamos consumir quem faz essas artes, para que a gente comece a enxergar a vida de outras formas, com mais sensibilidade, despertando o que é bom na gente. Porque o Emmanuel não, porque Leon Denis, nessa obra Espiritismo na Arte, ele diz para a gente, e agora é ele dizendo, não o Stettin, que a arte, ela é bem compreendida, é um poderoso meio de elevação e renovação. Então, perceba, eu só vou compreender bem algo quando eu estudo esse algo. E ela é um instrumento que Deus nos deu para aprendermos a evoluir. Olha só que legal, porque ele mexe com as nossas sensações mais íntimas. Tanto é assim que ele diz o seguinte, que é a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas do céu. Olha só a potência que a arte tem, a importância que a arte tem dentro da existência como um todo.
ela é fonte dos mais puros prazeres da alma. Por quê? Porque ela mexe com o íntimo do ser. Quando nós escutamos aquela música que nos emociona, seja ela espírita ou não, a gente está entrando em contato conosco mesmo, com aquela sensibilidade, aquela beleza que existe dentro de nós. E se essa arte nos convida a uma edificação, a enxergar a vida com mais amor, com mais sensibilidade, com mais alegria, com senso crítico, para aprender a evoluir o que a gente precisa nesse mundo, a gente começa a traçar, antes de desencarnar, o caminho para o céu, sabe? Então, olha só, e ainda continua, ele diz que quando essa arte é sustentada pela fé, por um ideal nobre, ela fecunda a instrução. E a instrução ajuda a evoluir a civilização e o aperfeiçoamento das criaturas. Então, nós percebemos que, por que a arte é importante? Porque ela nos ajuda a ver o mundo com outros olhos. Ela nos ajuda a enxergar a vida com mais sensibilidade. Ela nos ajuda a enxergar e sentir a existência com mais dignidade, por assim dizer. Porque ela fala, quando bem feita, quando mais próxima da beleza que nós conseguimos conceber enquanto seres, ela fala ao coração, ao íntimo. Aqueles bens que dão os prazeres tamanhos para a alma, que sequer os bens materiais podem suprir isso. Esse preenchimento, essa felicidade que nós buscamos enquanto criaturas, pode ser alcançado também pela arte. Então, vocês perceberam como a gente fez uma caminhada para entender que a arte pura é uma manifestação da divindade através de nós? A arte é uma manifestação daquilo que a gente tem de melhor também. Pode ser do que a gente tem de pior? Sim, porque somos imperfeitos. Mas quando é a arte dignificante, ela é a expressão daquilo que a gente tem de melhor. A prova disso é porque mais imperfeitos que nós somos, nós conseguimos expressar a beleza do amor de inúmeras formas. Às vezes um amor apegado, apaixonado, que a gente vive cantando por aí, às vezes um amor mais profundo. Então, mesmo assim, cada um está entregando aquilo que tem através de uma manifestação artística, através do que tem de conceito sobre a existência, sobre a vida em si mesmo. E é isso que eu acho mais bonito e profundo na arte. E melhor, ela pode ser desenvolvida em cada um de nós, como eu disse há pouco tempo atrás, sabe? Porque os espíritos eles nos ensinam que a habilidade, a ideia inata, ela é fruto de um progresso anterior. E o Emmanuel ele diz que essa perfeição técnica individual de um artista e as suas características notáveis, elas não são processos de uma vida, mas são experiências seculares. Então, a partir daí, nós já podemos fazer meio que um sumário. Entender que a arte é um meio de conexão com Deus, entender que a arte é uma manifestação da nossa sensibilidade mais profunda, entender que a arte ela é um caminho que se constrói ao longo das existências. Então, mesmo os maiores artistas que temos na Terra foram construídos ao longo dos séculos. Ninguém nasce sabendo, todo mundo aprende no caminho. E é assim para que a gente possa continuar o progresso de uma vida em outra. Mesmo que em contextos diferentes eu consiga aprender e evoluir, manifestar minha arte. Então, olha só que rico. Se eu nascer na Itália numa vida, desenvolver a técnica de escultura de um jeito. Eu nasci no Japão no outro, desenvolver a técnica da escultura do outro. Não só escultura, música, poesia, literatura, cada cultura tem a sua riqueza. E o espírito, ele tem grande oportunidade de aprender muito dos seus diversos contextos sociais, culturais e históricos em que ele está inserido durante esse processo evolutivo. Então, finalizando essa primeira parte, é bom lembrar que a arte é a fonte dos prazeres mais puros da alma. Embeleza a vida, sustenta e consola na provação e a traça para o espírito antecipadamente as rotas do céu, como Leon Denis fala.
Então, a gente começa a se conectar com a arte, a gente começa a entrar em contato com aqueles prazeres mais íntimos e profundos. E mais do que isso, dando sentido à vida, ela nos ajuda a passar por momentos difíceis, sabe? Quem nunca teve um coração partido e não botou umas músicas para ouvir, né? Não viu um filme, essas coisas. Eu acho que é importante a gente pegar no cotidiano a beleza da arte. Então, dando seguimento, eu separei 2 exemplos que eu achei importantes, para mim, pelo menos, de como a arte do espírito, independente dele ser espírito ou não, pode estar carregada de beleza. Mais do que isso, como a arte do espírito, ela, por mais imperfeito que nós sejamos, pode estar impregnada desse sustento para atravessar a vida, dessa fonte de beleza mais pura, profunda que a alma. A primeira é um filme, como eu sou uma pessoa nerd, adoro cultura pop, a primeira é o filme da Liga da Justiça, que estreou há pouco tempo, a versão do diretor Zack Snyder. Aí você vai me perguntar, Jordan, você está colocando isso só porque você gosta do filme? O que isso tem a ver com o espiritismo? O que isso tem a ver com a arte? Eu digo tudo. Primeiro, que é um filme, e segundo, por toda a história que envolve essa trajetória até ser lançado esse filme, a gente percebe como a arte ela toca o mais profundo e íntimo das pessoas. Então, resumidamente, o que aconteceu? Houve um filme lançado em 2017 e ele era o diretor original dessa obra. Uma série de problemas, interferências criativas com o estúdio e tudo mais, a gente sabe, né? Como esse meio, infelizmente, o dinheiro fala muito. Enfim. E o gatilho para ele se afastar da obra foi, infelizmente, o suicídio da filha dele. A única filha que ele tem. E, claro, ninguém tem condição de continuar um trabalho depois disso acontecer. Então, ele foi afastado. Ele pediu para sair, melhor dizendo. E colocaram outro diretor, o filme que foi um filme muito criticado, muito ruim, por assim dizer. E aí começa a ficar interessante essa história com redenção, inclusive. A partir do momento que os fãs descobriram que tem um corte, uma versão desse diretor, eles fizeram campanha. E não só fizeram campanha para que o filme acontecesse, como fizeram campanha para ajudar esse diretor a superar a dor dele e ajudar pessoas com depressão e prevenção de suicídio. Tanto é que ele atua numa organização de prevenção de suicídio lá nos Estados Unidos, e esses fãs que tanto se importam com eles ajudam ele a arrecadar uma série de verba para que ele consiga fazer esse trabalho, e principalmente foi a luta desses fãs que fizeram esse filme chegar lá. E por que eu estou trazendo esse filme? Não é só porque eu gosto. É porque a partir do momento em que a gente entra em contato com esse mundo, em contato com os personagens, em contato com tudo aquilo que o diretor trouxe de conceito, aquele espírito trouxe de conceito nesse filme, você percebe que tem muito do processo dele ali dentro. E olha só como é bonito, por exemplo, você pega um personagem como o Cyborg, que era um garoto como eu, como o filho de vocês, o irmão, o primo, um jovem na mocidade, que estava com a vida encaminhada, sabe? Atleta, inteligente, ia para a faculdade, tudo, sofre um acidente de carro, perde a mãe e quase morreu, até que o pai resgatou ele e transformou em basicamente um ciborgue, um robô humano. Esse processo de autodescobrimento, de autoaceitação da dor, é presente no filme. Um outro personagem, o Flash, que é alguém que viu o pai ser condenado pelo assassinato da mãe que não cometeu. E passa basicamente o resto da vida na prisão, ou grande parte dela na prisão. O processo de se tornar-se adulto dele está vinculado a esse trauma. E através dessa história que envolve esses heróis, a gente percebe como a arte traça um paralelo com a nossa própria existência. Tira os superpoderes deles. Não são humanos como nós. É claro que naquele mundo mitológico eles são como deuses, mas até deuses ali sofrem.
E todo o processo de aprender a crescer, de que juntos nós conseguimos vencer as nossas dificuldades, e o vilão que vem trazer a destruição e principalmente os nossos traumas pessoais, a gente consegue perceber algo fantástico, de o quanto a sensibilidade dessas pessoas que construíram esse filme, por exemplo, toca as pessoas que ele sequer conhece, do quanto as pessoas reagiram a esse filme de uma maneira muito carinhosa, não só contribuindo para que ele superasse cada vez mais essa dor dele, como mostrasse a sua visão desse mundo ali, e principalmente esse filme toca as pessoas que gostam, em especial porque traz uma mensagem que está bem clara ali. Você não salva o mundo sozinho. E mais do que isso, você não está sozinho. Em vários momentos, os diálogos vão trazendo essa reflexão de que o mundo está perdido e precisa de ideais para lutar. Não foi o que acabou de dizer o Leon Denis, o esteta, o Emmanuel? Olha só que interessante. Como uma arte que sequer é espírita consegue elaborar inúmeras reflexões, inúmeras impressões de beleza, de sensibilidade nas pessoas. E isso com qualquer filme. Eu trouxe esse filme porque é o filme do momento que está sendo falado e tudo mais, e porque eu gosto muito, então isso me marca também. Mas vamos pegar qualquer outro filme que a gente tenha gostado demais. E como isso se comunica com a gente? O outro exemplo que eu queria trazer é uma música do cantor Nando Reis, que ele lançou no passado. E é uma música que eu acho que mostra o quanto a arte ela pode ser muito sensível e profunda, alegre, e trazer uma mensagem, que é como a doutrina está falando, dos ideais maravilhosos, sem ser, inclusive, espírita. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Se o volume estiver muito alto, vocês me falam, tá, gente? Sem regra e nem trégua, sem régua
Então, olha só que maravilhoso esse clipe, essa música, de alguém que se considera ateu, inclusive, falando que todo amor encontra um lugar, que o amor não tem regra, não tem trégua, não tem régua, não tem comparação, e ainda diz, se apronta que no fim das contas, na outra ponta, vai ter alguém para te dar a mão. Então, olha só quantas mensagens de beleza, de sensibilidade, de enriquecimento, de um ideal maior. Que ideal maior é esse? É o amor. É um amor que não tem forma, é um amor que não tem preconceito sobre qualquer tipo de coisa, e principalmente o amor pela vida, pelo próximo, manifestado de uma sensibilidade tamanha por um artista que resolveu lançar uma música no meio de uma pandemia como essa, para dizer que, no fim das contas, vai estar tudo bem, que a gente vai estar com quem a gente ama. E para nós espíritas, isso é muito mais verdadeiro, porque a gente sabe que mesmo a morte não tem o direito de nos tirar as pessoas que amamos. Por quê? Porque ninguém morre. Porque ninguém morre, só vai para outro caminho. E, no fim das contas, em algum momento nós vamos nos encontrar juntos. No fim das contas, a gente vai superar esse momento. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a amar, aprender a buscar essa alegria pela vida, esse gosto pela vida, para dançar como essas pessoas, para sorrir como essas pessoas, apesar das dificuldades, porque todo amor encontra um lugar. Basta que a gente queira. Olha só que mensagem fenomenal essa música traz. E não é isso que a doutrina espírita nos traz a todo instante, que não importa o quanto Jesus esteja estendendo a mão, ou quanto Deus esteja querendo entrar em contato com a gente, quanto a vida esteja nos convidando para viver, se a gente não se abrir, a gente vai viver bem como? E a arte, ela é um instrumento de acordar para essa realidade. É um movimento de dizer, eu sei que está tudo uma coisa horrível ultimamente, mas que isso não é o fim do mundo. Então, se apronta. Sempre vai ter alguém para te estender a mão. Então, a partir daí, a gente começa a entender uma coisa extremamente importante de que o espírito pode trazer para a arte. E eu queria trazer mais do esteta. Esse espírito tão elevado que deixou grandes lições nessa obra Espiritismo na Arte. Olha como ele diz para a gente, de uma forma bela, o seguinte. Essa é a 9ª lição dele. E ele vai falando, depois de dizer tantas coisas, ele diz o seguinte: agora podeis na terra preparar-vos para receber essas sensações no além, afastando de vós qualquer satisfação material e sensual. Procurai as atrações artísticas, por mais pobres que sejam, enriquecei vosso pensamento. Dai aos vossos nervos um alimento de fortes vibrações. Enchei o vosso cérebro de sensações que no vosso mundo se traduzem por estudos analíticos de vossas vidas terrestres. Então, de uma maneira bem objetiva, o que ele está dizendo é o seguinte: se permitam entrar em contato com a arte. E quando ele diz por mais pobre que sejam, é porque ele diz que a arte aqui na Terra, por melhor que possa ser, ela não alcança a arte produzida no mundo dos espíritos, onde a matéria não é uma barreira para a produção dessa arte, onde os sentimentos fluem mais livremente, naturalmente, onde aqueles valores que cultivamos se transformam. E eu disse que eu ia dizer ao final da palestra a maneira como os espíritos influem a nossa existência no aspecto artístico. E é justamente através da inspiração. E esse é um dos grandes contribuições que o espiritismo pode fazer para que a gente compreenda como o espiritismo pode potencializar a arte. Desses motivos a gente já viu, né? É romper o materialismo. O outro é entendendo como os espíritos influenciam e melhor se preparando para essa conexão com eles, para essa comunhão. Sabe por quê? Olha só que interessante. Porque a partir dessas comunicações dos espíritos, a partir dos ensinos, da compreensão da reencarnação, da compreensão da justiça divina, da compreensão de que a vida é muito mais, isso dá uma força em nossos
corações que nós podemos expressar na arte. Imagine os poetas entendendo que o amor tem várias formas e transcende inúmeras vidas. Quantas coisas lindas não existem, não é mesmo? Que foram escritas sobre isso. Perceba, Victor Hugo, ele escreve livros espíritas publicados pela FEB hoje também, contando sobre dramas humanos. Humberto de Campos, que era um poeta famosíssimo aqui no Brasil, membro da Academia de Letras, adotou o pseudônimo de Irmão X e escreve obras buscando entender a evangelização, buscando entender o Evangelho de Cristo. E Boa Nova, que é o tema do próximo Encontro de Mocidades Espíritas do Estado, é um desses livros. E ele diz lá na introdução desse livro que existem espíritos instruídos e espíritos aprendidos do Evangelho. E ele queria se encontrar entre esses. Ele usa a arte para despertar o melhor de cada um, o Evangelho. Então, como é que os espíritos se conectam a nós? O esteta, ele ensina para a gente de uma maneira muito, muito linda que a inspiração tem duas formas. Uma é aquela que a gente viu há pouco tempo atrás. A gente aprende nas vidas e essa inspiração vem do que a gente já sabe. É uma inspiração pessoal, fria, nas palavras dele. Ele está usando o que sabe. Mas a outra, que é onde a mágica acontece e surgem as obras-primas da humanidade, por exemplo, é quando os espíritos eles identificam essa chama da inspiração dentro do espírito, nós espíritos, e com a permissão de Deus, eles vão para os lugares mais altos e sublimes, pegar essas energias e vêm aqui jogar sobre nós essas energias. Que espíritos são esses? São espíritos muitas vezes ligados por nós. Porque às vezes um artista no além, ele precisa encarnar, mas seus amigos ficam por N motivos. Mas mesmo assim eles continuam inspirando durante a travessia na Terra. Porque a gente sabe, ninguém está sozinho. Os espíritos continuam com a nossa vida, acompanhando a nossa vida. Continuam a vida deles, mas continuam na nossa vida, porque sentem afinidade. E às vezes, quando você está se dedicando a essa área, eles percebem um indício de uma chama surgindo, eles trazem esse fluido mais sublime e potencializam. E aí, meu amigo e minha amiga, conseguimos compreender como é que é feita o processo de inspiração, o processo de criação, que às vezes pode ser simplesmente uma voz dizendo e você vai fazendo, e muitas outras como uma força que se apodera de ti e elabora essa arte. Mas olha só que interessante, é um processo em comunhão. Eles só fazem isso se percebem que tem uma chama dentro de você. Eles só fazem isso e percebem que você tem disposição e condições de fazer. E um grande ensino sobre a inspiração que o esteta nos traz é que quando a gente está em ambientes onde a inspiração possa fluir com mais facilidade, ou seja, nas palavras deles, a verdadeira arte não procura os prazeres da mesa, da carne, e aqueles dos quais os espíritos e o cérebro não participam. Ou seja, a inspiração ela pode ser potencializada por nós. Por quê? Porque a partir do momento que a gente busca alimentar o cérebro, o espírito, a inteligência e o coração, mais a gente vai conseguir se conectar com os espíritos e mais eles vão conseguir inspirar a gente a fazer a nossa arte. Que arte? Qualquer arte. A gente acha que artista é só grande escritor, grandes cantores, como Nando Reis ou uma Beyoncé da vida. Não, nós somos espíritos e nós podemos ser artistas. Com as palavras, com a oratória, com o teatro, com a escrita, com a encenação, com a música. Tudo isso é aprendizado. E quanto mais a gente se alinha aos ideais que nos edificam, que exaltam a inteligência, que exaltam o coração, o amor, que dão sentido à nossa vida, mais nós vamos conseguir estar com os melhores espíritos. Porque eles se afinizam com as pessoas que estão na mesma sintonia. E os bons espíritos sempre vão ajudar. Isso é uma regra que o Livro dos Espíritos mostra muito claramente.
Os espíritos sempre vão ajudar todo aquele que se esforça para ser melhor. Não aquele que é perfeito, não aquele que é um Jesus, mas aquele que se esforça para ser melhor, aquele que quer crescer, que quer melhorar. E, nesse caso, usa a arte para esse instrumento. Então, reflexões que nós podemos ter, muitas, mas eu vou deixar algumas perguntas para vocês. Como está a relação de todos nós aqui com a arte? Como é que nós estamos nos relacionando com a arte? Será que a gente está permitindo que ela elabore também, como o Esteta falou, através da percepção do nosso mundo, aquilo que nós precisamos mudar nesse mundo? Porque, às vezes, a arte ela traz o incômodo, e é bom que traga o incômodo, porque ela chama atenção, choca por aquilo que a gente precisa se atentar. Mas o que a gente faz com isso é o que eleva a gente. Ou a gente eleva ou a gente afunda. Outras perguntas que eu posso elaborar aqui, eu posso dizer para vocês, qual é a mensagem que nós, enquanto espíritas, através da nossa arte, estamos levando ao mundo? Qual é a responsabilidade que nós, enquanto artistas espíritas, nós, enquanto pessoas que têm esse ideal dignificador, está transmitindo? Principalmente, eu acho que talvez se a gente conseguir sair daqui refletindo isso, vai ser ótimo. Como estamos usando a arte e nos conectando a ela, e principalmente, como a gente está dando espaço para ela na nossa casa espírita. Será que a gente quer que ela se adeque ao que a gente pensa que é melhor para a doutrina? Ou a gente aceita outras manifestações de bem, de belo e bom, já que o bem, o belo e bom vem de espíritos diferentes e espíritos são completamente diferentes uns dos outros. Como a lição dever do Evangelho traz, o bem ele é diverso na sua manifestação. Como foi muito bem trazido pelo Esteta, pelo Emmanuel, eles não disseram que o bem, o belo e bom é A, B ou C. Eles disseram que é se conectar com Deus, é expressar e alimentar os prazeres da alma. E isso tem muitas formas de fazer. Como é que a gente está dando espaço na nossa casa espírita para que isso aconteça? Sabe? Então, tantas reflexões que nós podemos fazer, mas se a gente sair daqui com disposição para compreender a arte como essa coisa profunda que nos alimenta a alma, e disposição para querer estudar mais esse assunto, para querer se conectar mais com ela, para querer dar espaço para ela, a gente vai ver uma série de consequências muito positivas. Eu acho que uma delas é a participação maior do jovem na nossa casa. Porque, pelo menos na minha casa, FEJAC, a maioria dos jovens que temos hoje começaram a estar lá presentes e se dedicarem ao espiritismo pela arte. Pela arte, pelo grupo de música que a gente tinha lá. Então, eu acho que é importante a gente compreender que dá espaço para as pessoas expressarem quem são, para a gente se educar junto nesse processo, já que estamos em um ambiente espírita, e a referência deve ser a doutrina espírita, é de uma potência muito grande, sabe? Dignificadora. É algo que faz muito bem, porque dá um ideal para a gente. Às vezes, uma palestra é excelente, mas a arte, ela alcança o coração das pessoas. Uma música, uma dança, uma poesia. E esse momento de conexão com ela, nossa, faz ela entender perfeitamente. E tem um caso muito interessante na minha casa espírita, já para encaminhar para o fim, que a gente deu um estudo para a mocidade, na época que a gente ainda podia estar presencialmente, e ao final do estudo passamos no vídeo do Amigos da Luz, que é um grupo de humor espírita, muito bom, inclusive. Então, aí essa jovem falou com as minhas amigas evangelizadoras: ah, agora eu entendi o que vocês quiseram dizer durante o estudo. A gente ri hoje, porque ela só entendeu com o vídeo que passamos, mas graças a Deus existe esse vídeo, sabe? Porque ela ia sair daquele estudo sem entender as coisas.
por melhor que fossem as explicações que a gente tentasse dar, muitas vezes é isso que falta, um fechamento. Então, eu queria imensamente agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco dos estudos. E, para encerrar, eu queria trazer uma poesia que eu escrevi recentemente, inspirado num evento, numa reunião de poetas espíritos que eu estive presente, e que eu quero deixar como uma mensagenzinha, se eu puder tocar vocês nesse sentido, que fique essa mensagem, sabe? Ele chama Recado e começa assim: guarda teu coração com muito amor, olha a si mesmo com carinho, pois quem não aprende a se amar sozinho, dificilmente ama o outro. Olha para o céu, abre um sorriso, estás vivo mais um dia. Segue firme no caminho da tua própria felicidade. Se alguém procura teu ombro amigo, abre os braços e estende a mão. Seja gentil, ouve com carinho, pois todos precisam de auxílio. Lembra, o mundo dá voltas. Se hoje outro é quem precisa de ajuda, amanhã seremos nós os necessitados. Por isso, acolhe sem julgamento. Quem se dispõe a plantar amor, caminha com alegria no coração, encontra equilíbrio na sua vida e desperta a luz divina. As suas palavras. Nossa. Estou até emocionada aqui. Maravilhoso. E é uma reflexão muito, 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 muito importante, eu acho, para todos nós, que, de certa forma, necessitamos, né, de buscar em nós essa sensibilidade da arte em todos os momentos. É um filme, é uma poesia como essa, maravilhosa, que acaba no nosso coração. Enfim, qualquer expressão, né? Eu acho que as suas perguntas no final, com certeza, vão deixar reflexões para todos que estão presentes. Muito obrigada, amigo, por este momento. Bom, muito bem. Já encaminhando para o final, né? Nós já estamos com o horário um pouquinho errado. Eu vou convidar você, Jordão, mais uma vez, para fazer a prece de encerramento para nós. Depois a gente passa para os recadinhos rápidos. Claro, é um prazer. Então, agora, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai e agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando sobre esse atributo divino que habita cada um de nós, a arte. Agradecendo a oportunidade, principalmente, estudar essa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina e auxilia a melhorarmos a nós mesmos, a crescermos enquanto espíritos imortais e, principalmente, a aprender a amar. Agradecemos imensamente a oportunidade, imensamente as bênçãos de podermos expressar em cada fala, em cada ato, em cada relacionamento que temos com as pessoas à nossa volta, o amor e aprendermos a ser melhores. Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando imensamente. Agradecemos, inclusive, por aquelas bênçãos que não temos olhos ou ouvidos, mas elas existem. Agradecemos muito a nosso querido Mestre Jesus, o maior dos artistas, e principalmente a espiritualidade amiga também, que tanto nos auxilia nesse processo de evolução. Que o Senhor possa nos abençoar, estar conosco e fortalecer os passos nessa jornada. Que assim seja. Obrigada, amigos, todos. Se vocês quiserem agora abrir as câmaras, os microfones. Um último recadinho é sobre a nossa palestra da semana que vem, que vai ser Os Milagres de Jesus. Estará conosco Manuel Sampaio Júnior, lá do GEAC Guarapari.
né? Que possamos, então, também estar aqui no nosso retorno. No mais, vamos pensar em arte, né? Ficamos todos empolgados, né, Lúcia? Ficamos empolgados. Muito bom, Jona, muito obrigada, viu? Muito carinhoso.